É melhor. Bom dia, meu nome é Simone, eu sou pneumologista. Eu vou ficar com vocês agora no oitavo semestre, tá? Das aulas teóricas, praticamente quase todas, tem duas outras dos outros colégios pneumologistas vão dar essa aula para vocês também. E vou ficar na parte prática, nos ambulatórios, para quem for participar do rodízio na pneumologia, a gente vai estar junto na clínica escola. Então, essa nossa primeira aula, ela tem como objetivo relembrar vocês como é que vocês vão abordar um paciente que chega no nosso ambulatório, que chega para você no UPA, no UBS, com queixas de sintomas respiratórios, uma queixa respiratória. Então, a gente vai relembrar, vocês já viram isso, salvo que foi no terceiro semestre. Nós vamos relembrar a anamnese e exame físico do sistema respiratório. Isso é muito importante, porque vocês vão ver que muitas vezes, com uma anamnese bem feita, o exame físico correto, a gente já consegue diagnosticar ou ter uma hipótese diagnóstica principal para aquele nosso paciente e já indicar o tratamento. Eu não necessariamente vou precisar pedir exame complementar, ou então não necessariamente vou precisar aguardar esse exame complementar para indicar um tratamento. Até porque se eu atendo um paciente com suspeito de pneumonia, eu vou pedir uma auditória. Se eu não tiver uma emergência, que o paciente possa fazer isso a nível ambulatorial, ele vai fazer o exame e vai me trazer provavelmente na semana seguinte. Então eu vou esperar uma semana para começar a tratar o meu paciente. Então é muito importante que a gente aprenda a ouvir o paciente e fazer o exame físico adequado. Já exemplificando, a gente atendeu aqui na clínica escola, não é? Com uma paciente com pneumotórax. Era filha de um funcionário, pediu para a gente atender e a gente foi examinar a paciente. Ela tinha tido um acidente de moto uma semana antes, estava com doutorado, com dispneia moderada. Quando a gente foi escutar o mundo todo abulido, a gente fez essa pneumotórax, mandamos para a emergência, ele fez raio-x, mandou ser internado pesejando para treinar o pneumotórax. Então é muito importante que a gente faça isso. E outra coisa que eu queria lembrar para vocês, que quando a gente está examinando o paciente, todo mundo já tem aula, não é? Essa não mudou muito, não. Quando a gente está examinando o paciente, a gente precisa ficar sempre muito atento como é que a gente vai abordar em relação ao exame físico, tanto para a gente manter a privacidade do nosso paciente, né, ou expor uma paciente, tirar sutiã, tirar tudo para a gente colocar, como a questão do estetoscópio. A gente deve colocar o estetoscópio diretamente no tórax do paciente. Então a gente às vezes coloca um protetorzinho plástico do estetoscópio, bálsamo em cima de uma roupa. Não é o ideal. O ideal é você fazer a limpeza do seu estetoscópio, você passa uma caceteira limpa antes e após o uso do paciente, mas sempre está com o estetoscópio no tórax do paciente, porque vocês vão ver na prática que isso faz a diferença. Tem sons que a gente deixa de escutar, que não está com o estetoscópio direito do nosso paciente, ou o contrário. Às vezes até uma roupinha de seda mesmo, ela desliza um pouquinho e a gente já escutou que a gravação onde não tem. Então é muito importante esses detalhes. Então assim, a gente vai relembrar como realizar essa anamnese de uma forma detalhada e relembrar também as manobras do exame físico. Reforçando aquilo que eu falei para vocês, no diagnóstico é muito importante que a gente faça uma boa integração entre a anamnese e o exame físico e, claro, se for necessário, nós vamos sim pedir os exames complementares para nos ajudar a diagnosticar, fechar o diagnóstico daquele paciente. Então, o que a gente precisa ver quando eu estou fazendo anamnese? Esse paciente realmente está doente, ele tem uma doença, identificar o paciente, ou o paciente do sexo masculino, tem doenças que são mais comuns no sexo masculino, por exemplo, como câncer de pulmão, tem doenças que são mais comuns no sexo feminino, como o paciente com lúpus e comprometimento pulmonar associado. Outras doenças são mais comuns na raça negra, como sarcoidose. Outras na raça branca, como a vasculagenose. Então é importante a gente saber que paciente a gente está atendendo. A queixa principal, o motivo que fez aquele paciente procurar o atendimento ali na pneumologia, a história da doença dele, sempre procurar detalhar.
Esses sintomas surgiram quando, há quanto tempo, por que esses sintomas melhoram, por que esses sintomas pioram, se esses sintomas surgem espontaneamente, se eles são desencadeados por algum esforço, se o paciente tem uma tosse que surge após a alimentação, será que esse paciente tem doença do refluxo? Então a gente vê que existe uma interação importante entre todos os órgãos. Não é porque eu chego no laboratório de pneumologia com tosse que a doença é literalmente respiratória. Ele pode ter um refluxo, eu vou tratar um refluxo e o paciente vai melhorar. Então é muito importante que a gente veja isso. A história familiar. Existem doenças semelhantes na família, o paciente chega com tosse, de vez em quando tem um chiado no peito, uma sibilância, mas ele tem um pai, um tio, um irmão que é asmático, tem uma história de atopia na família. Será que esse paciente tem asma? Então isso vai abrir uma luz, acender uma luz para que a gente pense nisso. Os hábitos dele. É um paciente tabagista, às vezes não é tabagista ativo, mas é tabagista passivo. Às vezes nem é tabagista, mas é aquela pessoa que usa fogão a lenha para cozinhar, ou então que usa, você mais no sul, que a gente não tem isso, né, pelo contrário, mas pessoas que usam, por exemplo, carvão para lenha, para aquecer o ambiente, então também são fatores de risco. Uma pessoa que trabalha com pedreira, trabalha com amianto, história ocupacional, né, questão do trabalho, das exposições, e história patológica pregressa, doenças que essa pessoa teve, ou doenças que ela tem, que possam estar contribuindo ali para o sintoma respiratório. Eu posso ter um paciente hipertenso, por exemplo, que usa inibidor de ECA e chega de tosse. Então, a primeira coisa, claro, eu vou avaliar esse paciente como um todo, mas será que essa tosse dele não está sendo desencadeada pelo uso de inibidor de ECA? Não vale a pena pensar em trocar essa medicação dele? Então, o paciente tem que ser avaliado por completo. Então, sempre perguntar, por que o senhor veio aqui no ambulatório, na consulta? O que o senhor está sentindo? Qual é a sua queixa? Algumas vezes o paciente chega, por exemplo, com um raio-x de tórax alterado. O paciente não tem queixa nenhuma respiratória. Foi fazer o exame admissional, foi fazer o check-up, que o médico do posto pediu, apareceu lá um nódulozinho calcificado. Chega bastante para a gente. Então, a gente vai conversar com aquele paciente, que aquele nódulo é um granuloma residual, que não tem problema nenhum, mas acontece, a gente tem que avaliar. Sempre saber há quanto tempo pode ser uma doença aguda, se eu não dispneia aguda, eu vou pensar em algumas hipóteses diagnósticas. Se eu fazer uma dispneia crônica, um grande tabagista que já cansa há muitos anos, só que agora ele teve uma pneumonia, uma gripe, piorou, o paciente de repente pode ter um DPLC, só está vindo procurar assistência médica agora, porque agora que ele está sentindo mais sintomas da doença dele. Então, sempre procurar detalhar as queixas dele. Em que situação ela ocorre? Se a família é exposta ao poeira, a mofo, se é na época de novembro, ou de agosto, setembro, que tem a polinização do caju, que os pacientes alcoólicos, eles terminam tendo mais sintomas. Como foi esse surgimento? Foi súbito? Eu já vinha com aquela dispneia, mas agora ela piorou, de repente o paciente fez uma cirurgia ortopédica, uma dispneia súbita. Será que o paciente está com tromboembolismo pulmonar? A gente tem que avaliar o que é que melhora, se ele faz medicamento, se ele é idoso, se ele tem algum outro sintoma associado àquele sintoma, aquela queixa que fez com que ele viesse procurar a gente. Outra coisa importante é avaliar se ele tem história de doenças, o paciente teve um quadro gripal, teve uma pneumonia e ficou com uma tosse residual. Será que ele tem aquela tosse pós-viral? É um paciente que teve contato com tuberculose, tem familiar com tuberculose, ou ele tem história já de DPLC diagnosticada, mas não faz o tratamento regular, não faz acompanhamento. É um paciente não suprimido, é um paciente que tem exposição ao cigarro. Lembrar que é muito importante a gente calcular a carga tabágica de todo paciente que fuma. Como é que eu calculo a carga tabágica? Eu multiplico o número de cigarros que aquele paciente fuma por dia pelos anos que ele fuma e divido por 20. Porque 20 é o número de cigarros que tem em uma carteira. E aí eu vou calcular os maços ano ou anos maços, aí vai fazer diferença. Lembrando que o paciente que tem uma carga tabágica acima de 20 maços ano é um paciente que tem um risco maior de ter doenças associadas ao cigarro. Ai, professor, eu só fumou 15 anos, não tem problema não. Isso não quer dizer que não tem problema sim. Porém, quanto mais tempo o paciente é exposto, maior o risco de ele ter doenças associadas ao cigarro. Em relação ao tempo que parou, se
cerca de 15 a 20 anos depois que o paciente parou de fumar, os riscos das doenças associadas ao tabagismo se assemelham à população geral. Mas o que não significa que aquela pessoa não vai ter uma doença associada ao cigarro, porque ela já evitou, se ela parou de fumar e ela não tem. Isso vai depender muito da resposta individual. Até que a gente tem pessoas que nunca fumaram e têm câncer de pulmão, por exemplo. Então, isso é uma interação genética com o ambiente. A questão de alcoolismo, a questão do uso de drogas também é importante. Paciente alcoolista tem um risco maior de ter pneumonia por Klebsiella, por exemplo. Paciente que tem abuso de heroína pode chegar a descobrir, desconfortável, fazer queimadura de pulmão. É importante também que a gente faça essa avaliação. Da mesma forma, a história ocupacional. Toda vida que a gente vai passar o paciente, se não, o paciente a gente faz na identificação. Fulano, quantos anos, casado, sexo masculino, aposentado. Sim, ele é aposentado, mas ele trabalhava com o que antes? É muito importante que a gente avalie isso. Por quê? Se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem história de exposição a pedreira, amianto, demolição, que eu posso pensar que esse paciente tem uma asbestose, mineradores de carvão, existe uma doença ocupacional chamada pneumoconiose, mineradores de carvão, trabalhador de poço, pensar em silicose, paciente que foi exposto a algodão, fábrica de algodão, cartão de algodão, a piscinose, produtos químicos, cabeleireiros que trabalham com spray de cabelo, muito spray, pode ter fibrose pulmonar. Então a gente pensa, tudo que a gente respira tem poluição, tem algo que pode estar lesando o nosso pulmão. Paciente que tem contato com águas, com periquins, aquelas calopsitas que se criam bastante em casa, pneumonia de hipersensibilidade, paciente usuário de droga, paciente que tem exposição no ambiente, a mofo, a poeira. Então é muito importante que a gente avalie também a história ocupacional e a exposição domiciliar daquele paciente. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem bem à vontade, nem uma pergunta besta, viu? Ensinança. E aí a história patológica pregressa. Esse paciente teve história, já teve tosse, hemoptise, ele é um paciente que já tem um diagnóstico de outra doença pulmonar, asmática, um DPOC, já fez uma lesão, uma cirurgia torácica, a gente pega às vezes paciente pós-biópsia pulmonar, com muita dor, com tipo de neurite intercostal, porque lesa mesmo ali a parte da inervação, que ele fica por tempo com anestesia naquela região. Avaliar alergia, sempre se o paciente tem história de atopia, é muito comum a gente pegar pacientes asmáticos com história de atopia, com história de rinite. Então, se eu trato a asma dele, mas eu não trato a atopia, eu não trato a rinite do meu paciente, ele pode ficar exacerbando e a gente tem que tratar os dois. A vacinação, a gente sempre vai estratégia dos pneumopatas, principalmente pneumococo, influenza e Covid. Vocês vão ver que quando a gente falar de DPOC, próxima semana, outras vacinas foram incorporadas, estão sendo incorporadas no DPOC, como zoster, coqueluche e vírus essencial respiratório, que deve estar chegando. Então, assim, vacinação sempre importante. Se ele já teve história de internação prévia, se ele usa alguma medicação, a gente reforça bem aqui os inibidores de ECA, no caso, os pacientes com tosse, beta-bloqueador, os pacientes com bronquispasmos, a gente tem que fazer algum ajuste medicamentoso. E aí, o interrogatório sintomatológico, o interrogatório dos órgãos por órgão e aparelhos, ele é interessante, porque a gente vai fazer, eu gosto de dizer, eu faço em cima da página, para não esquecer nada. Então, você vai fazer o seu checklist. Tem dor de cabeça, tem tontura, como é a questão da cavidade oral, é muito importante a gente orientar os nossos pacientes a procurarem um odontólogo para fazer uma avaliação cardiovascular, porque muitas vezes o paciente acontece, né? O paciente tem, por exemplo, uma queixa respiratória, ele tem uma dispneia, e aí a gente vai avaliar anemia inferior, tem urgência jugular. Na verdade, esse paciente tem um IC que não está tratado adequadamente. Ontem mesmo atendi um paciente lá no Hospital das Clínicas, no ambulatório, com a estudante.
anos, ela professora, eu acho que essa queixa dele é cardíaca. E a gente aí provavelmente era mesmo. Então a gente pediu os exames para investigar. Então sempre avaliar isso. Mas em relação às queixas, os sintomas, o que faz o paciente chegar a procurar a gente? O paciente chega com dispneia, cianose, tosse, expectoração ou vômita, que vômita é aquele paciente que ele sente como se fosse vomitar, só que na verdade aquela secreção é do sistema respiratório. Hemoptise, doutorase, rouquidão e sibilância. Então esses aqui são as principais queixas que fazem com que o paciente chegue ao nosso ambulatório. E aí a dispneia vai falar para você de diversas formas. Ele vai dizer que tem respiração curta, que perdeu o fôlego, que tem um aperto no peito, que aí fica bem. Esse aperto no peito é muito subjetivo, porque pode ser várias doenças, que tem uma falta de ar, uma falta de fôlego. E aí a gente vai investigar. É uma dispneia que acontece aos esforços. Será que é uma dispneia de origem respiratória, cardíaca? É uma dispneia que aparece mesmo de repouso? Ele tem dispneia paroxística noturna? Tem ortopneia? Qual o grau de dispneia? Uma dispneia que ele precisa fazer algum medicamento? É uma dispneia leve que ele faz repouso e aquela dispneia melhora? Se ele tem algum outro sintoma associado, tem dor, tem aperto no peito, vai dar cigarros? Não, pode ser de origem cardíaca. Não, é um paciente que tem chiado, tem sibilância, pode ser sistema respiratório. Lembrando, dentre as principais causas, asma DPOC, embolia pulmonar, seria um quadro mais agudo, EC, doença neuromuscular, pode ser uma doença intersticial. Por isso que é importante a gente fazer toda a interação, a interseção entre as exposições do paciente, sintomas e exame físico. Para a gente achar essa dispneia como psicogênica, a gente tem que descartar todas as outras possíveis causas baseadas na história clínica do meu paciente. Cianose, não é muito comum o paciente chegar com cianose para a gente. Coincidentemente, essa semana chegou eu coordeno no laboratório de função pulmonar, de espirometria lá na UFC, e chegou um paciente para fazer um exame, o paciente que estava investigando uma doença intersticial pulmonar, e o fisioterapeuta me chamou: doutor, o paciente está saturando 73, está roxo. Então, assim, acontece, mas não é o comum o paciente chegar. Então, a gente consulta também se o paciente está sendo investigado. Mas isso aqui é exatamente quando existe um aumento da hemoglobina não saturada de oxigênio na nossa circulação. Aí eu vou ter que avaliar. Será que o paciente tem uma cardiopatia, por exemplo, tem uma CA, tem uma CIV? É um paciente que tem um DPOC grave? Acontece aquele DPOC mais grave, aquela lesão importante do parênquima pulmonar. Ele tem um distúrbio de troca, paciente com doença. Esse paciente, por exemplo, do exemplo que você tem, é o paciente com doença intersticial. A gente tem que também ter muito cuidado com isso. Tosse. A tosse é uma resposta a um estímulo irritante. Pode ser, ela é um mecanismo de defesa. Pode ser, por exemplo, um estímulo pode ser térmico, uma mudança de temperatura, você está no calor, de repente entra no frio. Pode ser químico, o paciente que tem refluxo, ele pode ter tosse por conta do refluxo. Pode ser presença de corpo estranho, como secreção, ou crianças, ou pacientes idosos, que às vezes aspiram, fazem microaspiração. Sempre avaliar, interrogar quanto tempo aquele paciente tem tosse. É uma tosse aguda, é uma tosse recente, há menos de 3 semanas, ou está entre 3 e 8 semanas de início dos sintomas, que seria subaguda, ou mais de 8 semanas, que seria a tosse crônica. Mas nós teremos uma aula especificamente falando de tosse crônica, porque é uma queixa muito comum nos pacientes no ambulatório de pneumologia. Então, quando a gente fala de tosse aguda, a gente vai pensar um quadro privado, uma infecção de via aérea superior, pode ser uma doença bacteriana, EC compensado, paciente aleatório que teve exposição. Na subaguda, pensar em doença do refluxo, síndrome de tosse de vias aéreas superiores. A síndrome de tosse de vias aéreas superiores é aquele paciente que tem aquele gotejamento pós-nasal, o paciente com rinite, com miocinusite, que tem aquele pigarrozinho na garganta, a gente sempre questiona isso. E a tosse crônica, que é aquele paciente que muitas vezes essas tosses agudas e subagudas, elas terminam sendo autolimitadas. Ou o paciente faz um tratamento simples em casa, às vezes com antialérgico, termina melhorando. Já a tosse crônica, que também
pode ser secundária a síndrome de tosse superior, quadro de asma, hiperresponsividade crônica, refluxo, tabagismo, uso de inibidor de éter. Lembrando aqui que a gente não falou tuberculose, mas no nosso meio, paciente com tosse acima de 3 semanas, na verdade até 2 semanas, a gente deve pensar na possibilidade de tuberculose. É claro que eu vou avaliar a clínica do meu paciente. E aí sempre avaliar essa tosse, ela tem relação com o período do dia, é uma tosse que surge quando o paciente se alimenta, ela pode ser associada à doença do refluxo. É uma tosse quando o paciente é exposto à mudança climática, quando ele está com aquela coriza, aquela secreção nasal, pode ser uma síndrome de tosse de febre superior. Mudança climática, a gente tem que avaliar, pode ser também tosse de síndrome de gotejamento pós-nasal. Então a gente sempre vai avaliar isso. Se o paciente tem dor, se fazer alguma medicação, se a tosse é uma tosse seca ou é uma tosse produtiva, se for produtiva com a coloração da expectoração, é uma tosse já com secreção esverdeada, secreção purulenta, já me sugere que é um quadro infeccioso associado. Esse aqui foi um cronograma que a gente fez, postal nas clínicas, para avaliação de tosse. Eu só queria reforçar para vocês a importância da anamnese do exame físico da farmácia, que é exatamente o que a gente está mostrando aqui para vocês. Como é importante eu fazer uma anamnese do exame físico. O raio-x de tórax, ele termina entrando no topo do organograma, porque se o paciente chegou com tosse, é interessante que eu faça pelo mesmo raio-x de tórax dele, para avaliar se ele tem alguma alteração parenquimatosa que esteja justificando isso. Mas se eu tenho um paciente que tem sintomas de doença de refluxo, eu não preciso necessariamente, no primeiro momento, não, vai fazer uma impedância pH-metria, que é o exame padrão, então vai fazer uma endoscopia. Eu posso, de repente, orientar aquele paciente a mudança de hábito, a fazer o tratamento com inibidor de bomba de próton e avaliar. Se aquele paciente persistir, não melhorar, aí sim a gente vai continuar a investigação com os exames. Da mesma forma, o paciente usa inibidor de éter, a gente vai tentar trocar por outra medicação. O paciente tem sintoma de rinocinusite, eu vou tratar aquele paciente, só vou pedir exame se for necessário. Claro, se for um paciente que tem um choramento, se estiver de tuberculose, eu tenho que pedir uma bacidoscopia para fazer o tratamento, eu tenho que confirmar o diagnóstico. Pode ser uma tosse pós-infecciosa, aquele exemplo que eu falei para vocês, o paciente tem uma gripe, eu tenho uma pneumonia, e também, mas com aquela tosse cheia, aquela tosse seca, incomodativa por um bom tempo, e aí tem tratamento que a gente também pode fazer. A asma, a primeira manifestação da asma pode ser tosse. Pode ser uma tosse variante da asma. E aí, quando a gente suspeita, a gente faz uma espirometria, ou vai fazer teste de prolongação e vai conseguir ter o diagnóstico. E algumas vezes a gente não consegue mesmo, e a gente tem que continuar fazendo exame complementar. Muitas vezes o paciente chega na primeira consulta, ele não diz pra gente tudo que ele seja. Quando ele volta, ele, doutora, eu descobri que na minha casa tem uma parede que está mofada, quando tudo está melhorando, eu estou pior. Então a gente já vai ver o paciente de outra forma. Então é muito importante esses retornos, porque às vezes na primeira consulta a gente não consegue diagnosticar aquele nosso paciente, deixar o diagnóstico. Então, se for uma tosse produtiva, avaliar a expectoração, perguntar a ele como é a qualidade, é uma expectoração purulenta, é uma expectoração do bode, os pacientes com doenças crônicas, o DPOC, eles têm bastante tosse, mas com a expectoração do bode, aquela expectoração mais clara, que eles dizem que é tipo vaga. Não, o paciente está com a expectoração, é sanguinolenta, mas ele tem um profilaxia, ele pode estar infectado. Não necessariamente todo paciente que tem bronquiolite é um paciente que tem tuberculose. Avaliar o odor, a quantidade, observar se é proteína, se ele sente que aquela secreção é mais aqui de viés superior, ou se é uma secreção que ele sente que vem lá de dentro mesmo, é uma secreção brônquica e não de orofaringe. E aí, quanto à expectoração? Se for aquela expectoração que ele chega para a gente dizendo que tem um dor fético, a gente tem que pensar em pneumonia bacteriana, pensar em abscesso pulmonar, que eu vou avaliar a clínica do paciente. Se é um paciente daqueles que está bem espumoso, parecendo com saliva, eu vou pensar no carcinoma bronquialveolar. Óbvio que eu vou avaliar a epidemiologia daquele meu paciente. Se é um paciente
paciente que tem aquele escarro abundante, rosáceo, eu vou escutar, tem crepitação, esse paciente pode ter uma aderite pulmão. Se ele tem um escarro mais pululento, grande quantidade, com mudança de posição, ele consegue expectorar mais, esse paciente pode ter procrepitasia. E aí a vômita. A vômita, na verdade, é a eliminação de pus. É uma secreção, não sei se alguém de vocês teve a oportunidade de ver o paciente com vômita, mas é como se ele vomitasse, só que na verdade veio do sistema respiratório e é pus. É uma pus que é drenada pelos brônquios. Aí pode ser o paciente que tem abscesso pulmonar, o paciente que tem um empiema, o paciente que tem uma mediastite supurada, um abscesso subfrênico. Pode fazer uma solução de continuidade, esse paciente pode expectorar essa secreção purulenta mesmo. Outro sintoma é hemoptise. A hemoptise é quando o paciente elimina sangue pela boca. É muito importante a gente questionar o volume. Porque se eu tenho um paciente que está com hemoptise leve, eu posso avaliar aquele paciente a nível ambulatorial. Se eu estou com um paciente que tem hemoptise maciço, uma hemoptise importante, é um paciente que eu preciso internar para investigar a causa dessa hemoptise. Vamos avaliar, um paciente que tem hemoptise, ele tem pneumonia de infecção. Será que esse paciente tem bronquiectasia? Só exemplificando para vocês, eu tenho um paciente que tem bronquiectasia com sequelas de tuberculose. Ele teve tuberculose, ficou com cicatriz de bronquiectasia, se estiver vendo a próxima aula, bronquiectasia. Bronquios pisados. O paciente com bronquiectasia, quando ele infecta, ele lesa o bronco, ele fica pertinho do vaso, ele lesa o vaso, ele tosse, e na secreção dele pode vir sangue, pode ter hemotóxico. Esse paciente já fez os 3 tratamentos para tuberculose. Porque quando ele sangra, quando tem toda a água, ele sangra, é tuberculose. Então a gente fez um relatório para ele, todo aquilo que tiver, apresentar, dizer que aquele sangramento pode ser uma exacerbação infecciosa. Então, muitas vezes ele faz um tratamento para a infecção e não vai precisar fazer tratamento de 6 meses para tuberculose sem necessidade. Então, tem que ter muito cuidado com isso. O paciente tem história de febre, sudorese, perda de peso, tuberculose, se ele tiver isso associado a tabagismo, pensar em câncer de pulmão, se tem dispneia pleurolística, é um paciente que já tem história de TVP prévia, fez uma cirurgia recente, paciente está acamado, pode ser um tromboembolismo pulmonar. Se tem uma hemoptise com secreção purulenta, ele pode ter um abscesso. Se ele tem uma doença cardiovascular associada, ele pode ter uma estenose mitral por conta de congestão. Ele pode lesão vascular da microvasculatura, ele pode sangrar. Então a gente tem que conversar com o paciente para avaliar as suas exposições, as doenças que ele tem associado. É muito importante a gente diferenciar hemoptise, que é o sangramento que vem do trato respiratório, de hematêmese, que é o sangramento que vem do trato digestório. O paciente que tem hemoptise é aquele paciente que tem uma vontade de tossir. É um paciente que o sangue que ele é mais expectorado. O sangue é mais clarinho. Ele tem, na maioria das vezes, história de uma doença pulmonar associada. Pode ou não ter anemia, porque na maioria das vezes é de uma conta de quantidade menor. Diferente do paciente que tem hematêmese, que é aquele paciente que tem sintomas do sistema digestório, o paciente que tem náusea, que tem mal-estar, é aquele paciente que diz que teve uma vontade de vomitar e quando vomitou veio sangue, a coloração dele é mais escurecida, pode vir restos de alimento. O paciente tem muitas vezes história de doença do sistema digestório, alcoolista, o paciente hepatopata, e é mais comum a anemia ser associada à hematêmese porque o sangramento é maior. Tudo bem, pessoal, até agora? E a dor torácica, ou dor pulmonar, ela pode ser uma dor na pleura, ela pode ser uma dor do nervo intercostal, pode ser uma dor muscular, pode ser uma dor de origem cardíaca, pode ser uma dor de origem de cartilagem. E aí a gente, com a história e o exame físico, a gente consegue diferenciar bem essas dores. A dor pulmonar, de uma maneira geral, quando a gente faz acometimento de pleura, é a pleura parietal. A pleura que dói é a pleura parietal.
agudo mediativo. Como é a dor pleural? É uma dor associada a algo que está ali inflamando, machucando a pleura parietal. É uma dor ventilatória dependente. O paciente diz que quando ele respira, ele sente aquela dor. Pode ter febre, espireitose ou não associada. Quando ela é localizada, a gente vai pensar em embolia pulmonar, neoplasia, pneumonia e tuberculose. Interessante que ela é uma dor que, quando o paciente é associado a alguma doença que faz com que se instale um derrame pleural, essa dor tende a dar uma aliviada, uma diminuída. Se o paciente fez uma cirurgia, apareceu com dor pleural intensa, o que vocês pensariam? Baseado nisso que a gente falou. Febre, né? Muito bem, embolia pulmonar. Se o paciente tem uma dor intensa, com tosse, com febre, secreção, a gente vai pensar em quê? Pneumonia. Muito bem. Vocês estão tudo pescando, não. Se o paciente tem Se o paciente tem uma dor associada à perda de peso e tosse persistente, sem olhar, não vai olhar não. Pronto, TB, neoplasia. Então, isso já ajuda, né? Só com esses dados, já ajuda a gente a pensar, não quer dizer que o paciente vai ter isso, mas a gente já pensa nessa possibilidade e vai tentar descartar. E a dor da neurite intercostal, não sei se alguém teve zoster aqui, mas é aquela dor do zoster. É uma dor que o paciente refere com sensação de choque naquela região. Normalmente ela acontece numa região que é mais sensível da pele, né, na parede torácica. Ela não tem relação com o movimento respiratório, não é ventilatório dependente. E é uma dor que o paciente tem que se incomoda bastante. A dor muscular é aquela dor que a gente pode ter depois de uma malhação, depois de uma noite dormida numa posição não adequada. É aquela dor que piora o movimento, também não é ventilatório dependente. E quando você vai palpar o tórax do paciente, aquele local que está com aquele músculo acometido, o paciente vai referir dor. E ele pode ser associado a um trauma, às vezes uma pega, uma pancada ou um exercício que o paciente fez. E tem uma dor osteocondral, que é chamada de síndrome de Tietz. Que é essa dor que o paciente tem aqui a nível de cartilagem. É uma dor que o paciente, quando você pressiona essa região da cartilagem, o paciente diz que dói. Então, você se dá dolorosa, principalmente segunda, terceira e quarta cartilagem. É uma dor que melhora com o anti-inflamatório, de uma maneira geral, e não tem relação com o movimento do paciente estar deitado, dormindo e sente aquele desconforto, aquela dor naquela região. A dor cardíaca é uma dor que termina sendo mais fácil da gente diagnosticar, porque aquele paciente chega para a gente, às vezes, com uma dor epicárdica, ou com uma dor pré-cordial, com irradiação do meio superior, com sudorese fria, pode irradiar para a região cervical, pode ser uma dor que surge nos esforços, ou até mesmo em repouso, seria uma angina instável, aquela dor reto external importante. Então, a gente vai ter que investigar se aquele paciente está infartando, se é um quadro anginoso, até para a gente fazer o tratamento adequado dele e não perder tempo. Existe a dor pericárdica, a gente nessa época de Covid teve alguns pacientes que desenvolveram pericardite viral. O vírus foi lá no pericárdio, formou o pericárdio e dá essa dor, que é uma dor que pode estar irradiada também para a esquerda. É uma dor que alivia quando o paciente inclina o tórax para frente, para evitar diminuir a pressão naquela região do pericárdio. E a dor aórtica. Essa dor aórtica é uma dor lancinante. É uma dor do paciente que está com aneurisma de aorta. A gente pega de emergência mesmo, porque é uma dor intensa que você tem que abordar esse paciente em forma de emergência, senão o paciente chegar a falecer. Pode ser external, pode ser escapular também. A dor da embolia pulmonar é aquele quadro súbito, embolia súbita. A gente tem que avaliar se o paciente tem história de alguma doença hemorragênica associada. Eu tive uma colega médica que fez um procedimento cirúrgico plástico
E aí na plástica, né, você fica deitada, mas acho que colocar aquelas faixas, aquelas meias, né, para diminuir o risco de fazer embolia, mas nem se o paciente no primeiro momento, às vezes não usa anticoagulante, porque para diminuir o risco de sangramento. E eles podem fazer. E ela fez uma embolia pulmonar grave, foi até para a UTI, mas terminou saindo bem porque o diagnóstico foi precoce. Na UTI respiratória, a gente pega muito paciente jovem, com indução anticoncepcional oral, e que fazem também embolia pulmonar. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso. Mas avaliar pessoas com idade avançada, com imobilidade, esses pós-operatórios, com história de neoplasia ou com história de trombofilia, são pessoas que têm um risco maior de ter embolia pulmonar. Então, tem que ficar mais atento para isso. Ele tem motor semelhante à pleurite, à pneumonia, e avaliar sempre, investigar para ver esses pacientes, se ele tiver uma causa muito clara da causa dessa embolia pulmonar, investigar se ele não tem alguma trombofilia, alguma outra doença, porque muitas vezes ele precisa fazer o tratamento com anticoagulante para o resto da vida. E a rouquidão. A rouquidão é aquela mudança do timbre da voz, muitas vezes associada à lesão de laringe ou de cordas vocais. Pode ser uma lesão do nervo laringeu recorrente, com tumor. Às vezes o paciente que faz cirurgia de tireoide, não sei se vocês conhecem alguém, mas eu conheço algumas pessoas, faz a tireoidectomia total ou parcial, lesa, pode acontecer que o nervo passa lá perto do laringeu, lesa o laringeu recorrente e fica com rouquidão. Presença de pólipo, de corda vocal, recentemente eu tive de fazer fonoterapia, então pode acontecer também de paciente apresentar com rouquidão. E a sibilância? A sibilância, que é aquele chiado no peito, o paciente que chega para a gente dizer que pia, cansa e pia. Na verdade, o que acontece? É porque o calibre da árvore bronca está reduzido, um calibre maior que passar determinadas quantidades de ar, ele está diminuindo por edema, por inflamação, e aquele ar vai querer passar e não vai dar para passar tudo. Então, ele tem uma dificuldade, ele não consegue expressar isso para a gente, mas a dificuldade é muito mais expiratória. Pode ser por broncoespasmo, por edema, por inflamação, por presença de secreção. Algumas vezes a gente ausculta o sibilio, o paciente no ambulatório, aí o paciente tosse. Ele mobiliza aquela secreção. Depois esse símbolo desaparece. Quem passou no ambulatório, alguém já passou no ambulatório. É muito comum a gente ver isso. Acontece quando não é por edema, não é por inflamação, mas sim pela presença de secreção ou algo obstruindo a passagem. Pode se associar ao exercício, a alguma inalação, a alguma infecção respiratória. Tem pessoas que têm até uma sibilância quando estão mais ansiosas, estressadas. A gente sempre pensando aqui na pneumologia, asma, DPOC, tuberculose e neoplasia, mas também tem aquela chamada asma cardíaca, né? Que tem um aumento do agitamento dos vasos, daquela região do intestino, então o paciente pode evoluir também com isso, e ela pode aliviar com medicações, na grande maioria das vezes. A gente terminou a parte de anamnese. A gente vai para a parte do exame físico. Tem alguma pergunta, algum questionamento que vocês queiram fazer, pessoal? Acho que vocês vão ficar lá. Todo som. É uma pessoa de inflamação, é o nome que eles deram, mas é uma inflamação da cartilagem. Inflamação da cartilagem, né? Eles chamam de síndrome de Tietze. Pois vamos lá. Então, assim, o exame pulmonar, então, é uma coisa que eu vou focar bastante vocês. E é muito importante que a gente faça isso sempre, independente. Eu sei que todos não vão passar no ambulatório de pneumologia, mas vocês vão passar ou na sua casa, ou em Messejana, na enfermaria já. Então, já quase perto. Então, assim, é preciso que vocês saibam do exame completo. Sistema respiratório, inspeção, palpação, percussão e ausculto de todo paciente. Ai, professora, tem uma ordem? Eu tenho a minha ordem, que é inspeção, palpação, percussão e deixar ausculto por último. Mas a sua ordem não
treinamento. Então, eu tenho que treinar, eu tenho que aprender. E eu só aprendo se eu fizer. Não é assistindo a aula nem da teoria. Então, é muito importante isso. E aí, como é que eu vou examinar o paciente? Normalmente, a gente pede o paciente tirar a blusa. Se for mulher, vocês vão falar, a gente põe uma batinha para não expor, para tirar a blusa, sutiã, tudo, chamatinha, uma batinha que a gente deixa com a abertura para trás. Aí a gente vai trabalhando na batinha e consegue examinar o tórax todo de modo a não expor. Onde a gente vai realmente tirar a blusa para a gente fazer essa avaliação. Deixar o paciente bem tranquilo, antes a gente já conversou, já conheceu a história dele, então já criou uma relação médico-paciente. Durante a conversa, a gente já consegue ver algumas coisas. O paciente está tossindo, o paciente está cansado, quando ele está conversando com a gente consegue falar as frases são coisas intercortadas. O paciente que tem uma voz meio rouca, parece ter um estridor por ele na fala, então a gente já consegue ver algumas coisas. Mas é importante que a gente faça esses passos. Na inspeção, a gente já vai avaliar a coloração da pele do nosso paciente, a gente avalia a cavidade oral, vai avaliar a conjuntiva. Como eu falei, nós somos profissionais de saúde, então a gente tem que orientar o nosso paciente a endoginecologista, a imunologista fazer exame de próstata, aí o odontólogo fazer a avaliação da cavidade oral, o exame oral, a gente sempre faz essas orientações. Então, avalia se o paciente tem cianose, se é um paciente DPOC, se é aquele paciente que está mais grave, se tem aquela distensão das vias do pescoço na expiração, com o aumento do retorno fibroso, se ele tem aquela colapso das vias da inspiração, aquele paciente que está na fase mais grave, com desconforto, se ele tem vezes digitadas sobre o tórax, se é aquele paciente já com possível neoplasia de pulmão, com obstrução ali que está causando esse cabo superior. Quando eu estou avaliando extremidades, é importante eu avaliar se ele tem bateamento digital. O bateamento digital, que na falange distal ocorre aumento desse depósito de tecido nessa região, ocorre uma vasodilatação. O paciente perde esse ângulo que tem entre a unha e o dedo. Se vocês olharem, normalmente, quando a gente coloca a nossa unha aqui com o nosso dedo, coloque a unha quem quiser para ver, tem um espaçozinho que parece um losango aqui entre a unha e o dedo. E os pacientes que têm bateamento digital perdem, não tem essa quedazinha normal que a gente tem. Então, essa região aqui se eleva. Isso aqui acontece nos pacientes mais graves. Não é um achado comum que a gente chama de próprio pegadinha de DPOC. A não ser o DPOC grave, o DPOC hipocêmico, aquele paciente com câncer de pulmão, fibrose pulmonar, abscesso bronquiectase, são doenças mais crônicas e mais graves. Na maioria dos vezes vai ter, mas o que a gente percebe mesmo são esses dois, segundo e terceiro, né? Mas teoricamente na maioria vai ter. Mas quando a gente vai examinar, se você perceber esses aqui, fizer um teste, já percebeu, e fica tipo uma maqueta, né? Ele fica mais grossinho aqui na frente, que vai falando de estar. Eu sempre para vocês um paciente com síndrome de pecado superior é quando tem uma obstrução da desembogadura da ásicos, e aí o paciente tem essas veias todas ingurgitadas pelo tórax. A gente observa isso em pacientes com neoplasia de pulmão, principalmente células escamosas e pequenas células. A síndrome de Cushing, que pode ser uma manifestação paraneoplásica de, por exemplo, um câncer de pulmão, um câncer de pequenas células, quando tem aquele aumento, né, da produção de cortisol. Os pacientes que usam corticoide por longa data também podem apresentar síndrome de Cushing. Aí você vê que o paciente tem uma face boa cheia, tem um pescoço aqui alargado, né, e tem estrias abdominais. Outra coisa muito importante para a gente lembrar aqui no exame físico é que vocês têm que iniciar as regiões torácicas. Se eles não chegar lá messejando, lá na Santa Casa e dizer: pois é, seu Chato, eu escutei, doutor,
o professor, o ruído bem aqui. Ruído, tem que ter um nome esse ruído, mas o ruído bem aqui, você tem que dizer, na região mamária direita, na região supraclavicular direita. Então a gente tem que aprender, quando a gente está conversando entre a gente, usar termos médicos. É claro que se eu estou examinando o paciente, eu não vou dizer inspire, expire, não. Enche o peito de ar, solte, enche o peito de ar, você vai respirar com a boca aberta, então respire fundo. Ok, o paciente é uma linguagem, mas passando o caso clínico, a gente tem que usar linguagem médica. Então, assim, a gente tem que conhecer as regiões. Essa região aqui, acima do externo, região 1 é a região external. Essa região 2, acima, é a região supraesternal. A região 3, supraclavicular. Aqui 4, a região infraclavicular. 5, região mamária. E 6, região inframamária. Então, vocês têm que aprender a usar esses termos. Na região lateral, essa mais próxima da axila seria a região axilar. E essa mais abaixo, hoje seria a região infraaxilar. E na região posterior, essa região 9, que é essa região ali toda acima da escápula, região supraescapular, a região exatamente da topografia da escápula, que é essa região 10, a região escapular, essa região entre as escápulas, interescápulo vertebral, entre a escápula e a vértebra, e abaixo seria a 12, a região infraescapular. Então, vamos nos familiarizar com essa nomenclatura. Aqui é só para vocês terem uma noção da delimitação do pulmão. Estou escutando uma alteração aqui. Será que essa alteração é de lobo superior? Principalmente é lobo inferior, é lobo médio? Então, assim, o ápice do pulmão, ele vai até de 2 a 4 centímetros aqui acima da clavícula. Ele cruza na região medial a 4ª costela e aqui a 5ª costela. Então, isso aqui seria o ápice. Já a base do pulmão, ela cruza aqui a 6ª costela, ela cruza a 8ª costela e a 5ª. 6ª, 8ª e 5ª. Então, o que é base? Então, o que for nessa região aqui, provavelmente é lesão, alteração que está ocupando de lobo médio. Então, para a gente ter uma noção da topografia. Já posterior, basicamente o que a gente vê é lobo superior e lobo inferior. O lobo inferior vai mais ou menos de T3 até T10. E aí, lembra que a gente falou inspeção. Então, eu sugiro começar pela inspeção do tórax. Seria a inspeção estática. Você vai olhar, vai ver se tem alguma cicatriz, se tem algum abaulamento, se tem alguma deformidade, se tem circulação colateral, formato do tórax. O formato normal do tórax é esse aqui. A relação entre o diâmetro antero-posterior e látero-lateral é de 1 para 2. Ele é mais largo aqui nessa do que o antero-posterior. Isso seria o diâmetro normal. O tórax efizematoso, que é o tórax em tonel, mas o paciente idoso pode ter o asmático, que tem insuflação, às vezes paciente com bronquiectasia, tem esse aumento do diâmetro antero-posterior, então fica quase de 1 para 1. Já o tórax em funil, o pectus escavato, ele paciente com raquitismo, doenças congênitas, doenças crônicas, ele tem esse tórax aqui, ele tem esse funil, essa depressão. Aqui nessa porção, normalmente é na porção mais inferior, mais abaixo aqui do externo. Inclusive pode comprimir vaso, o paciente pode ter sopro por conta disso. O pectus carinato, que é o peito de pombo, o paciente com asma, CIA, CIV, ele tem esse externo, o externo dele é deslocado mais para frente. E ele tem esse abaulamento aqui das cartilagens adjacentes ao externo. E a escoliose é aquele paciente que tem a coluna toda tortuosa mesmo, aí pode ser uma tuberculose de coluna, pode ser congênita. Eu já tive paciente que tem escoliose importante por conta de queda na infância, enfim. Aí
pode ser lateral, posterior, ambos, aí escoliose, se fosse escoliose. Normalmente, quando eu percebo alguma coisa, sintomas, eu disse que o paciente tem uma escoliose. E a gente vai ver se uma escoliose está causando alguma repercussão naquele paciente, a gente caminha para o especialista para avaliar se é o caso de cirurgia, se a gente tem um tratamento a mais a ser feito. É ruim porque dificulta os achados do tórax, por exemplo. Se a gente pegar esse paciente internado com escoliose importante, é pede um raio-x de tórax, a gente não consegue ver quase nada. Às vezes tem que pedir uma tomografia para conseguir ver os detalhes do parâmetro pulmonar, porque o raio-x é primeiro grau, e se escoliose fica bem prejudicado. Na inspeção dinâmica, eu também vou colocar a frequência respiratória do meu paciente. Normal, agudo, em torno de 12 a 22, e é importante que a gente avalie como é que essa simetria do movimento torácico dele durante a respiração. Tem alterações dos ritmos respiratórios, eu posso ter um paciente que está com braspneia, com uma frequência respiratória mais lenta, mais superficial, um paciente mais grave, pode ser apneia, eu posso pegar um paciente com hiperpneia, aqueles pacientes ansiosos, que tem aquela respiração mais profunda, e a apneia, que é aquele paciente que tem interrupção da respiração, mas isso aí a gente vai, ou quando pacientes mais graves, ou aquele paciente com a apneia do sono, que vai ser a próxima abordagem nossa. A respiração de Chine-Stokes, que é aquele paciente com AVC, TCE, ICC, o que acontece? Ele vai fazer uma respiração cada vez mais profunda, aí ele vai eliminando o CO2. Quando ele libera CO2, ele faz tipo a pausa respiratória, aí ele começa a respiração menos profunda e faz a apneia. Aí retém CO2, aí começa a fazer de novo. A respiração de Kussmaul, que é mais na citose metabólica, aquele paciente que faz uma inspiração rápida e ampla, faz uma apneia, depois faz uma expiração. Isso pode acontecer. E a de Biot, aquele paciente que está com meningite, uma lesão medular, lesão importante do sistema nervoso central, é uma respiração altamente irregular. O padrão não tem um padrão característico, ela é totalmente irregular, todos os movimentos, as impulsões são diferentes. Na inspeção dinâmica, a gente está na inspeção do paciente, na inspeção dinâmica, a gente percebe que as mulheres, de maneira geral, elas têm uma respiração mais torácica. E os homens, eles têm até uma respiração mais tóraco-abdominal. Eles usam bem mais abdômen que a gente. Intercúbito, aí é semelhante. Ele é mais abdominal que diafragmático nos dois, tanto homem quanto mulher. O que é importante a gente avaliar? O paciente está usando musculatura acessória, não é comum esse uso de musculatura acessória, talvez cervical, quando eu estou respirando. Se ele tem um movimento paradoxal, quando ele inspira, o tórax do paciente entra e o abdômen sai, que é o contrário. Quando eu inspiro, eu tenho que baixar, o diafragma ele tende a baixar um pouco para aumentar aquele volume torácico. Então, avaliar isso, avaliar se está tendo tiragem, isso é mais em criança, que é aquela tiragem intercostal, aquelas pacientes que têm assim, bloqueio, desconforto respiratório, que é aquela retração entre os arcos costais. Só para mostrar para vocês que o paciente, a nossa respiração é passiva. Então, esse é um paciente que está com perda alta respiratória e ele fazia prensa abdominal durante a respiração. Então, o paciente que está com um grau de comprometimento que tem que ser avaliado o motivo desse uso de prensa abdominal. E aí, passando da inspeção, a gente vai passar para a palpação. Na palpação, a gente vai palpar o linfonodo, a gente palpa a região cervical do paciente, palpa a traqueia dele, a gente vai avaliar na palpação também a expansibilidade torácica do paciente e vai avaliar o freio, que é a vibração das cordas vocais, que a gente vai sentir através da parede torácica. Em relação à palpação da traqueia, isso é uma sugestão, você palpar a traqueia toda dos dois lados, palpar embaixo, fazer uma palpação completa da traqueia. Em relação à expansibilidade, como é que a gente faz? Isso deve ser feito tanto anterior como posterior.
coloca os dedos na fossa supraclavicular do paciente e coloca o polegar aqui na língua do externo. E aí a gente pede para o paciente inspirar fundo. Quando ele inspirar, você vai perceber que a sua mão vai movimentar. Ela vai movimentar para frente e um pouquinho para o lado. Simetricamente, isso é um exame normal. Se a gente quiser avaliar exame, a região posterior, a mesma coisa. Os dedos da fossa supraclavicular, coloca os dois polegares na linha vertebral. Você pode fazer até uma pregazinha para você perceber essa prega se desfazer quando o paciente respira. O que é importante? Você não pode jogar o peso do seu braço. Você tem que apenas triscar no tórax do paciente, deixar a sua mão movimentar de acordo com o movimento torácico dele. Se eu quiser avaliar logo o médio e a língua, que é aqui mais embaixo, eu coloco os dedos aqui na linha axilar, o polegar no externo, na linha external, e eu vou sentir esse movimento para frente e mais até lateralizando. Na região posterior também, eu coloco na linha axilar, os dedos aqui na linha vertebral e vou perceber também esse movimento lateral. Então a gente vai ficar mais ou menos dessa forma aqui atrás do nosso paciente quando a gente está fazendo esse exame. E o freio? O freio a gente vai fazer a palpação da região torácica do paciente. O que é importante? Você usar sempre a mesma mão, a sua mão dominante. Se é a esquerda ou direita, esquerda, tanto faz. Sempre a mesma mão, e sempre comparando um lado com o outro. Eu gosto muito de dizer que o exame é um L e um L invertido. Porque eu tenho que livrar as escápulas. Então eu vou fazer a região aqui e vou fazer o contrário do L. E sempre comparando o superior com o superior, o terço médio com o terço médio, inferior com o inferior. Porque vocês vão perceber que o feito na região inferior, as bases lá embaixo, quando eu comparo com o globo superior, ele é reduzido. Principalmente naqueles pacientes obesos, porque sua mão vai ficar mais distante da praia torácica. Por mais que você queira, sua mão fica distante. O que a gente sugere? Essa região aqui da mão, que é onde a gente tem os ossos, que você esteja em contato com o tórax do nosso paciente. Isso aqui é uma sugestão. 3 pontos anteriores e 4 posteriores. Difícil, também naquele paciente que é mais longilíneo, envolver mais regiões, que aquele paciente que é menorzinho, então o tórax menor, envolver menos regiões. Então isso pode variar. Lembrando que, quando é que eu vou perceber um freio do tórax vocal aumentado? Se eu estiver diante, por exemplo, de uma consolidação, de uma pneumonia, por quê? Porque a presença de consolidação, ela facilita, ela aumenta a transmissão das ondas. É diferente se eu tiver um paciente com derrame pleural, pneumotórax, esse efeito vai estar diminuído. Então, isso vai ser muito interessante para a gente fazer essa avaliação. E a percussão? A percussão, você colocar a mão no tórax do paciente. O ideal é você, no terceiro dedo, fazer umas batidas com o terceiro dedo da outra mão. São batidas leves, você não pode levar seu braço. Normalmente as pessoas que têm um dedo mais grossinho conseguem fazer melhor. A gente pega as duas meninas aqui que fazem essa operação maravilhosa que eu boto no chinelo. Então, e unha grande também, o pneumologista não nasceu para ter unha grande. Então, o grande também atrapalha. Então, lá no ambulatório, a gente vai ensinar umas manobras alternativas. Mas a manobra correta é dedo médio e dedo médio. Aí eu estou fazendo uma prova de exame clínico. Pode cortar as suas unhas bem curtinhas e vá fazer, porque a manobra correta é dedo médio e dedo médio. Então você tem que bater nessa região medial do dedo. E aí também, todo. Comparando lado direito, lado esquerdo, eu faço só o direito, depois só o esquerdo, não, direito, esquerdo, e sempre na região posterior, como se fosse aquele L e o espelho do L. E o que eu vou ver quando eu estou permitindo o paciente? Isso aqui também são sugestões de 5 pontos e 9 pontos, mas como eu falei, isso
gosta de avaliar, a gente vai avaliar a presença do som nos espaços intercostais. Quando o paciente vem na clínica, a gente consegue colocar o dedo exatamente no espaço intercostal. Mas às vezes o paciente tem outro espaço maior, o paciente que é mais musculoso, a gente não consegue. Então a gente vai ali no possível espaço intercostal que tem. O que ele vai dar? A presença de ar, líquido ou sólido. O normal, aquele paciente que não tem nenhum desses respiratório, a gente vai perceber o nome é som claro pulmonar. Não é timpânico. A gente tem mania de dizer, é timpânico. Não é. O nome é som claro pulmonar. Você pode até chamar de atipânico, mas é som claro pulmonar. Diferente do timpânico ou timpanismo ou hipertimpânico, que é a mesma coisa. Que é aquele paciente que tem um pneumotórax, é aquele paciente que tem um baita do enfisema, que a gente escuta, eu falo muito, parece o som do espaço vital, parece um som de oco. É diferente do som claro pulmonar. E o maciço é o que a gente sente quando a gente está percutindo o fígado, que é a presença de uma consolidação, ou uma massa tumoral, uma área de atelectasia, que é uma região que tem consolidação. Só para ilustrar aqui para vocês, ó, no pulmão, quase todo, a gente vai ver som claro pulmonar. Aí, o timpanismo é no é o macicês é no fígado, o que posterior, lembra que eu falei, ó, do L e do L intestino? Exatamente isso, a gente vai perceber o som claro pulmonar. Eu não vou percutir sobre a escápula, por exemplo. E aí, passando para a última parte da nossa aula, falando sobre a ausculta. Vocês já devem ter sido atendidos pela pneumologista, algum colega, sintoma respiratório, e provavelmente já deve ter feito só a ausculta de vocês, que é o que a grande maioria faz. Mas é importante que a gente faça o exame completo, ele se complementa. Então, a ausculta pulmonar é feita desde a antiguidade. Laennec ele utilizava o estetoscópio, que na verdade era uma folha de papel, ele fez um cilindro para auscultar os sons. E depois disso, foi evoluindo até que a gente chegou nos estetoscópios. Os estetoscópios hoje em dia que a gente coloca, ele até diz crepitação, civil, mas enfim. Em 1819 foram publicados os primeiros sons. Eles eram apenas classificados em normais e anormais, mas não é o que a gente usa hoje, a gente evolui, né? E aí, em 1985, teve um simpósio internacional, onde eles começaram a definir a nomenclatura, que é praticamente a que a gente usa até hoje, que era a nomenclatura que começou a ser descrita em 1971, onde eles dividiam em estertores, que são as mesmas crepitações, finos e grossos, sibilos e roncos. Onde os estertores e as crepitações são aqueles sons discontínuos, os sons não musicais, e os sibilos e roncos são sons contínuos, sons que eles chamam sons musicais, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles agora. Quando eu estou escutando, o que eu estou avaliando? O fluxo de ar nas vias respiratórias, na árvore traqueobronca. E sempre nos dois emitórios, sempre também um lado e no outro, não o direito ouvir, depois de esquerdo ouvir. O exame pulmonar é sempre comparativo. E aqui a gente vai mostrar para vocês exemplos de sons normais, que seria o murmúrio vesicular, que a gente chama vesicular universal, mas tem também o bronco vesicular, tem o bronco e até o traqueal, que é aqui na porção extratorácica da traqueia, que são sons normais. Até porque, para que eu conheça e identifique o que é anormal, eu preciso saber o que é normal. Então é interessante que vocês, quando forem treinar, pegar um estetoscópio, ajudar alguém da família, que não tem nenhum problema respiratório, para você se familiarizar com o que é normal. Porque às vezes o que é normal é tão discreto que se você não souber o que é normal, ele vai passar por normal para você. O que é o ideal que a gente orienta? Que o paciente respire com a boca aberta, desse jeito, pessoal. Pode ficar com o nariz e boca, sem problema, mas com a boca assim. E tem paciente que faz assim, ó. É um som de sibilo. Na verdade, não é sibilo, é um som de transmissão. Ou às vezes o paciente está com obstrução nasal
importante. E também vai transmitir o som que a gente vai escutar e não é do pulmão. Então é muito importante isso. O que se sugere é você começar na região posterior, ir para a lateral e depois ir para a anterior. Não vai fazer tanta diferença, mas é o que a gente costuma trabalhar dessa forma. E respeitar as simetrias e limites é aquilo que eu disse. Eu vou escutar naquele Lzinho e no L invertido. Lembrando que se eu vou escutar em cima do escravo, se eu vou escutar na região do coração, eu vou escutar algo diferente do murmúrio pulmonar, dos sons pulmonares. E aí, quais são os normais? O vesicular, o broncovesicular e o som traqueal. Na prática, quando a gente escuta o pulmão, que está normal, a gente coloca o murmúrio vesicular, universal, presente, sem necessariamente isso. A gente coloca som broncovesicular na transição do brômico, não precisa colocar isso. E tem os sons anormais, que são as cretações, finas e grossas. A gente usa mais o termo cretação do que o termo estertor. Você pode usar, é o termo que ainda existe, mas é melhor usar a cretação. Tem ronco, tem sibilo, tem estridor, atrito pleural, gragido, sopro. Nós vamos falar todos esses agora, eu vou mostrar para vocês. E tem os sons vocais. Eu coloquei para vocês porque existe. Eu tinha até tirado dessa aula, mas chegou a aula, professor, aqui é só vocal. Existem. Na verdade, eles têm uma relação importante com o filtro tóraco vocal. O que é o som vocal? A broncofonia é a transmissão da voz falada. Ele acontece quando o paciente tem uma consolidação. O filtro tóraco vocal está aumentado, porque a consolidação não facilita a transmissão do som. Então, eu posso escutar uma voz falada. Se eu escutar essa voz de uma forma anasalada, o paciente diz o I e eu escuto E, o nome disso é ergofonia. Também é uma região de consolidação. Existe a pectorilóquia fônica e afônica. A fônica é quando eu escuto a voz falada e a afônica é quando eu escuto a voz sussurrada. Então, eu mostrei isso aqui porque isso aqui existe. Certo? Mas, de maneira geral, a gente não utiliza isso nem para as descrições. E aí a gente vai falar um pouquinho dos sons normais para vocês, tá certo? O que é um murmúrio vesicular? O murmúrio vesicular, que é aquele normal, ele é um som mais suave, ele ocorre pela presença do fluxo turbulento no ar, que vai de um bronco para outro. Normalmente a fase inspiratória é um pouquinho mais longa e não existe uma pausa entre a íris e a ex, ele termina a íris com a ex. Eu vou colocar os sons de uma forma bem rápida, depois eu posso passar esses sons para vocês, se vocês já têm. Vou passar, mas só para a gente escutar rapidinho o som, pequena parte, tá certo? Listen now to normal vesicular breath sounds. Depois da fita, isso. Escutando esse barulhozinho, esse aí é o murmúrio vesicular, certo? Universal, que é o normal. Agora nós vamos mostrar outro som normal, que é o som brônquico, que é nessa região do bronco, próximo do bronco, entre o bronco, no início do bronco, perto entre o externo e o pulmão. Ele é mais intenso, mais agudo, tem uma fase respiratória mais extensa e é na região do manubrio, principalmente que a gente não escuta ele. Listen to Ele parece bronchial um breath pouco sounds. com o anterior. Vocês vão... Eles são muito semelhantes, a gente também escreve o a gente escreve o murmúrio vesicular universal. Outro som normal é o broncovesicular, que é a mistura dos dois, entre o bronco e o vesicular, também muito parecido com o vesicular. Ele é auscultado entre o primeiro e segundo espaço intercostal, anterior, e posteriormente entre as escápulas. These are bronchovesicular breath sounds.
gente pode auscultar. Ele tem uma expiração mais longa do que a inspiração. The following are tracheal breath sounds. Você percebe que eles mudam de intensidade, mas eles são sons muito parecidos. E agora nós vamos para os sons anormais. Vamos falar das crepitações ou estertores, que as crepitações são sons não musicais, então aqueles sons descontínuos. Você vê que ele tem uma quebra. É como se fosse, deixa eu comparar às vezes com um véu, quando você está com um véu de uma roupa, ou então quando ela crepitação muito fina no cabelo. Você passar o cabelo aqui, você sente. Então, às vezes, é mais difícil de escutar quando ela é bem fininha. Daí, a importância que eu falei para vocês, não, estetoscópio no tórax do paciente. E a outra coisa, às vezes a gente tem uma vez o paciente inspirou, está todo dando muito foco. Não, então, ele tem que inspirar, terminar a expiração, aí é que eu vou pôr o foco. A gente conseguir escutar direitinho. E aí, a crepitação, que é essa abertura de vias aéreas, ela pode ser fina, e ela pode ser grossa. A fina, ela tem uma tonalidade mais alta e tem uma curta duração. Já a crepitação grossa, ela tem uma tonalidade menor e tem uma baixa duração também. Então, vou mostrar aqui para vocês, alguns para vocês. Crackles are short, explosive, non-musical sounds. They may be classified as high or low-pitched. High-pitched crackles are also called fine crackles. Low-pitched crackles are also called coarse crackles. Listen now to high-pitched crackles. Esses sons discutidos, realmente. Isso aí é uma crepitação fina. E agora nós vamos auscultar uma crepitação mais grosseira. Essas crepitações finas são mais presentes nas dois intersticiais pulmonares, pode ter congestão. Na crepitação grossa, Now listen to low-pitched crackles. você vê que ele é como se fosse sequência borbulhando, é um pouco mais grossa. Mas realmente essa diferenciação de crepitação fina e grossa é a prática que vai trazer pra gente. Mas é importante você perceber que esse som descontínuo é um som de crepitação. E aí, assim, qual a diferença entre as duas, crepitação fina e grossa? A crepitação fina, ela tende a ser mais alta do que a crepitação grossa e tem uma duração um pouquinho menor. A crepitação fina, ela aparece mais no final da inspiração. Já a crepitação grossa acontece mais no início da inspiração ou na expiração. A crepitação fina, discretamente, ela limpa, porque ela é por conta de uma doença estrutural, de fibrose, paciente com pneumonia, seco, não está tratada. Já a crepitação grossa pode ser uma bronquite, um edema agudo, e aí ela pode limpar quando o paciente tosse. Se ela mobilizar essa pressão, ela pode desaparecer. Os sibilos, vamos falar agora dos sons contínuos. A gente falou dos sons descontínuos, né, que eram as crepitações. Sons contínuos. Sibilos são sons que eles chamam de sons musicais. É o ar passando por um viés estreitada. Está fina que diminui de calibre. Eles podem ser de alta, baixa tonalidade. Vou mostrar aqui alguns para vocês. Listen now to the sound of wheezing. Sounds good, don't you see? Vou mostrar outro para vocês. Isso aí é um sibilo que chama monofone. Wheezing is produced by a bronchus narrow to the point of closure, whose opposite walls oscillate between the closed and barely open position. The
sound made by a vibrating reed instrument, such as an oboe or the mouthpiece of a child's toy trumpet, is generated in the same manner as a wheeze. If the wheeze is made up of a single musical note, it is called a monophonic wheeze. Listen to the following example of a monophonic wheeze. If a wheeze is composed of several dissonant notes starting and ending at the same time, it is called a polyphonic wheeze. All forms of obstructive lung disease may be associated with polyphonic wheezing. Listen to a polyphonic wheeze. Gente, mas é verdade, vocês acham que é brincadeira, mas gente, eu acho que o cara se vira louco. E aí, os roncos. Os roncos são diferentes, são sons também chamados musicais, né? São sons contínuos, ele tem uma frequência menor do que os sibilos. Now listen to a low-pitched wheeze. Esse é o ronco. Então, basicamente, a diferença entre o ronco e o sibilo. É que o sibilo, ele tem um tom mais alto do que o ronco, ele ocorre nas pequenas vias aéreas, o ronco é mais nas pequenas vias aéreas, o sibilo é mais expiratório, ocasionalmente é expiratório, e o ronco é o contrário, ele é mais inspiratório. O ronco pode mudar, dependendo da causa dele. O sibilo é associado bastante a asma, a obstrução de vias aéreas com um pouco estranho. O ronco é mais DPOC, também pode ter uma obstrução de via aérea com um pouco estranho. Pode ser por presença de secreção. E aí, quando é por presença de secreção, quando o paciente tosse e mobiliza a secreção, ele pode desaparecer. E aí, o estridor é aquele paciente que tem estenose de traqueia. Acontece da gente pegar paciente que foi entubado, por exemplo, muito tempo, e aí ele é entubado e depois evolui com estenose traqueal. E esse paciente tem que fazer dilatação traqueal, tem que fazer outros procedimentos cirúrgicos para melhorar. É um barulho bem característico se ausculta na traqueia do paciente, se ausculta aqui em cima. Stridor is a particularly loud musical sound of constant pitch. Listen to this example of stridor in a child with croup. Exagera um pouquinho, mas acontece. E aí, na atrito pleural é aquele paciente que tem alguma lesão de pleura, ele parece como se você passando um couro no outro. Paciente que tem neoplasia na região pleural, pode acontecer esse som de atrito, não é tão fácil da gente perceber. Listen to a pleural friction rub. Na minha avaliação, parece um pouco de inflamação, é um som discontínuo. Ficou difícil da gente perceber esse som do atrito pleural. Parece uma hidratação grossa, assim, meio molhosa. The smooth, moist layers of the normal pleura move. Tem um grasguido que a gente tem escutado bastante, vocês vão ouvir falar na aula de interstício, que é um som, ele é um som como se fosse um sibilo, no finalzinho da inspiração, aparece esse somzinho único. Ele está muito associado a doenças intersticiais pulmonares, às bronquiolites, doenças de pequenas vias aéreas. Então, de hipersensibilidade pode aparecer. Vocês vão ver os quatro, assim, no final da inspiração. The following sound is a squawk. Esse piado, assim, é no final da inspiração. Talvez só a prática para a gente conseguir perceber. Ele parece muito sibilo. E os sons das cavidades, aquele paciente que tem uma cicatriz, uma cavidade,
que a gente chama sopros eufóricos. O paciente teve um abscesso pulmonar, com grande cavidade, Lower breath sounds over a cavity in the lung. Parece um sopro. E aí, por que isso é importante, gente? Por tudo que a gente já falou nessa aula, mas é porque isso vai ajudar a gente a saber, baseado na inspeção, palpação, percussão e ausculta, eu vou conseguir saber se o meu paciente tem sinais que me sugiram uma consolidação, que sugiram derrame pleural, uma atelectasia ou um pneumotórax. Lembra do paciente da pneumotórax que eu falei para vocês? Então, ela é que a gente mandou para emergência e conseguiu resolver o caso dessa paciente. Então, um exame físico, uma anamnese, um exame físico bem feito, são fundamentais. São mais importantes do que a gente chegar para aquele paciente chega, o doutor vai fazer um check-up. Vai ser uma ressonância no meu pulmão. Ele não sabe nem para que serve ressonância. Eu quero uma ressonância no pulmão, que é para resolver o meu problema. Eu pego o paciente no ambulatório especializado em pneumologia do hospital Preciado, do Hospital das Clínicas, que chega para mim com uma tomografia e nunca fez um raio-x de tórax. Sem a menor necessidade. Lembrando que o paciente faz uma tomografia, a radiação que ele pega é de 100 raio-x de tórax, médico. Então, para a gente ver quão importante é a gente conversar com o paciente e solicitar de exame realmente o que for necessário. Aqui, bora lá. Que imagem é essa, gente? Sem olhar, viu? Quem tem a aula aí? Ai, tem não? Muito bem, olha aí. O que é isso aqui? Derrame pleural, consolidação. Cadê a traqueia do paciente? Está onde? Ela está desviada. Derrame pleural, puxa para o lado dele e curva, né? Tudo bem, ela é assim. E aí, esse outro? Aqui. Tudo bem? Vocês estão vendo a diferença? O derrame, ele pode até informar, mas ele não vai repuxar. Não sei se o derrame é alteração. Pode acontecer, tem as duas coisas. E aí? Consolidação, pneumonia. Muito bem. Gostei. Só para reforçar